Bom dia boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje, mas antes vamos iniciar a nossa prece. Pedindo a Deus, a Jesus, todo amparo, toda proteção para esse momento do nosso estudo. Então vamos elevar os nossos pensamentos, pedindo pelo mundo, por esse momento tão difícil que nós atravessamos, com tantas situações difíceis e complicadas, não só pela guerra, mas pela pandemia, pela fome, por tantas situações complicadas que nós estamos vivendo, inerentes a todas essas situações que a gente vem atravessando, Senhor. Então nós pedimos para que tenhamos sim discernimento, para fazermos escolhas melhores, para pensarmos mais como irmãos, em melhores soluções, Senhor, em melhores entendimentos, para que tenhamos uma vida mais equilibrada, uma vida de mais amor, uma vida seguindo os preceitos que Jesus veio nos ensinar. E pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor possa amparar, sustentar e conduzir as minhas palavras, para que seja trazido no estudo aquilo que necessitamos neste momento. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Bezerra, patrono deste estudo, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrarmos a prece, iniciarmos o estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Antes de iniciarmos o estudo, eu gostaria só de lembrar, gente, que nós estamos com uma campanha que é dos alimentos. A nossa casa está passando por essa questão pedindo muito, né? A gente está pedindo, agora a gente voltou, graças a Deus, à nossa reunião presencial de sextas-feiras, e a gente tem pedido muito durante as nossas reuniões presenciais ajuda para a nossa campanha do quilo. A gente pede para que vocês procurem o Zé Luiz, a Paula, a própria Ana Virgínia, tem nos nossos boletins, tem lá a conta da Casa do Caminho, mas é só procurar. Se vocês não conseguirem procurar um deles, procurem alguma outra pessoa da direção, porque nós estamos precisando muito do auxílio de vocês nesse momento para essa ajuda da Bolsa de Alimentos, porque a gente precisa, né? Se não pode ser na forma de dinheiro, que seja na forma mesmo de entregar lá na casa, que a gente tem todos os dias os funcionários lá, vocês só tem que saber o horário que a casa está aberta para poder entregar o alimento lá na casa, porque a gente está precisando muito para ajudar essas famílias que a gente vem assistindo esse tempo todo, né? E a casa tá, nesse tempo que ficou sem o movimento grande das pessoas, decaindo na questão dessa ajuda. Então a gente pede para que as pessoas possam continuar, né, essa ajuda, para que a gente continue assistindo todas as famílias. A gente conseguiu aumentar o número de famílias assistidas, mas a gente conta com a colaboração sempre de todos vocês, né? De todos nós aqui, para que a gente continue atendendo cada vez mais pessoas que precisam desse auxílio, tá bom? Então vamos dar início aqui ao estudo da escolha das provas. Então a escolha das provas, ela vai da pergunta 258 até a pergunta 273, tá? Eu não vou ler todas, não vou comentar todas, a gente vai fazer aqui um resumão, né? Então, na primeira pergunta, na 258, o Kardec pergunta para os espíritos se lá, quando na erraticidade, naquele momento em que o espírito, que ainda tem que reencarnar, né, está esperando a sua próxima reencarnação. Então, quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, ele tem noção
do que vai acontecer durante a sua vida terrena? Aí os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero das provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Vamos pensar aqui que o Livro dos Espíritos é um livro mais geral, né? E aqui é uma resposta geral, né? Mas não é bem assim que as coisas acontecem. Não são todos os gêneros de provas que a gente escolhe, e nem são todos os espíritos que vão ter esse livre-arbítrio pleno e total, nem, né? Nós somos muitas vezes orientados. E à medida que moralmente nós nos desenvolvemos, vamos lembrar da aula passada? Quanto mais moralizado o espírito, menos sofrimentos e menos percepções materiais ele tem das sensações. A mesma coisa é a escolha das provas. Quanto menos materializado, mais livre o espírito é para suas escolhas. Quanto mais ignorante o espírito, ele até vai ter mais dificuldade para escolher. O livre-arbítrio dele, então, é mais cerceado. Então, aqui a gente tem que entender que é uma resposta mais generalista. Ele está dando para o geral, mas a gente tem que ver os pormenores. E a gente, durante a obra de Kardec, durante o desenvolvimento de todas as outras obras, a gente vai ver que Kardec vai desenvolvendo essas questões, né? E aí, sob pergunta A: não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E aí a gente vê, Deus não castiga, né? E aí ele diz assim: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis. Então aqui ele já começa a desenvolver isso, ele já sai do geral da 258 e ele já desenvolve mais. Então ele está dizendo, olha, sim, Deus é quem permite tudo, é Deus quem vai conceder tudo. Então, ele vai estabelecer, segundo as suas leis, né, é que vai ser tudo regido por ele. Então tem que passar pelo seu crivo. Não está tudo debaixo da lei de Deus, está tudo debaixo da sua permissão. Então ele diz assim, ó: ide agora perguntar por que decretou esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e de suas consequências que estes tiverem. Então, como a gente tem a lei de Deus, e a lei de Deus é justa, e como a gente tem a lei de Deus na nossa consciência, nós temos também como espíritos a consciência daquilo que é certo e que é errado. Então, até na hora mesmo de escolher, amparados por esses amigos bondosos espirituais, a gente muitas vezes é alertado, olha, você não está pronto ainda para esse tipo de gênero de prova. Vamos aguardar mais um pouco, vamos esperar. Né? Por mais que a gente esteja muito desesperado para recuperar o tempo perdido, para reaver questões que a gente acha que errou feio em situações, nós somos sempre muito bem orientados. E como a gente tem essa consciência dessa lei dentro de nós, desse grau de inferioridade diante da lei ainda, a gente não é besta nem nada de não aceitar, né? É claro que a gente está aqui com a visão da matéria, embotado na matéria. Então a gente fica assim, será? Mas quando a gente está lá, desencarnado, no mundo espiritual, na erraticidade, esperando, a gente vai ter uma lucidez melhor. Lembrando que ainda uma lucidez relativa ao nosso grau de adiantamento, mas é uma lucidez maior do que encarnado na matéria, tá? 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Será, gente? Que tudo a gente vai prever? Que tudo a gente vai buscar? Vamos raciocinar. Seria até chato, né? Não tem como a gente prever tudo e tudo a gente buscar, porque tem coisas que a gente cria aqui mesmo na hora. Tem coisa que a gente busca aqui na hora, que é do dia a dia, né? Vamos lá ver a resposta. Todas não.
Porque não escolheste e previste tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolheste apenas os gêneros das provas. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das próprias ações. Então, por exemplo, eu escolho vir como nutricionista nessa encarnação, porque eu tenho uma questão relacionada aí à questão alimentar. Só que na minha função como nutricionista, não está lá escrito o que vai acontecer no meu dia a dia como profissional. Aí as ações que decorrem do meu dia a dia como profissional não estão lá escritas no meu livrinho. E é o que ele está dizendo aqui. Essas ações, elas vão decorrer, essas particularidades vão decorrer das minhas ações. E aí eu vou pender para um lado bacana, né? Ou vou pender para um lado ruim, né? Ou eu vou ser as minhas escolhas vão ser bacanas, as minhas ações vão ser bacanas ou não. E aí, mas o aprendizado lá, né, na minha escolha da minha profissão, ela vai estar sendo feita, eu vou estar aprendendo, ou eu vou estar me endividando também, né? E aí vou ter que reaprender ali alguma coisa a nível profissional e voltar a fazer tudo de novo, né? Dentro da questão das profissões, né? Então ele diz assim: escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrasta. Ih, meu Deus, vamos voltar aqui porque eu tô engasgando. Então aqui ele vai dar um exemplo, eu dei um da profissão, mas aqui ele vai dar um exemplo bem bacana pra gente. Então, escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Então, ele sabia que ele ia nascer entre os malfeitores, mas não significa que ele ia fazer maus atos. Ele sabia que ele estava exposto àquele meio, mas as ações pertencem a ele. Ele não é arrastado para aquelas ações. O meio, ele influencia, mas ele não determina, né? Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Se ele quiser se contaminar, se ele quiser seguir aqueles malfeitores, é a vontade do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originarão das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais. Isso é muito importante da gente marcar. Previstos são só os fatos principais. Então, eu posso nascer na pobreza. Eu posso, na pobreza não, né? Mas assim, é a história do malfeitor mesmo. Eu posso nascer como no meio de um malfeitor, mas isso não me torna um malfeitor. O que me torna um malfeitor é o escolher ser um, é o acompanhar aquele exemplo. Eu posso nascer numa família em que o malfeitor seria isso. Vamos supor que eu nasça no meio de uma família de traficantes. Vamos pegar um exemplo clássico aqui que a gente está vivendo hoje. Eu vou nascer numa família de milicianos. Até é complicado dar um exemplo desse, né? Vamos lá, nasci numa família de milicianos. E eu escolher que eu não quero aquilo para mim. Eu ver aquela vida e eu decidir que aquilo não é certo e que aquilo eu não vou fazer. E eu fazer completamente o contrário, eu buscar completamente o contrário. Então, aquele meio pode estar contaminado e eu lutar, eu ir contra aquela natureza. Ou eu me contaminar dela.
Isso é livre-arbítrio, isso é escolha do espírito. É isso que ele vai trazendo aqui pra gente. Como pode o espírito desejar, essa já é na 260, como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada a prática de roubar. Gente, a gente não tem noção, a gente tem que experienciar de tudo. Se a gente passa, se a gente de repente, numa encarnação, a gente vivencia determinadas situações, né? E eu não acho que a gente, por exemplo, vamos supor, hoje eu sou uma, eu não quero polemizar, mas vamos supor, sou política e passei a minha vida inteira roubando, né? Extraviando dinheiro aí do leite das crianças, vamos supor. E aí, na próxima encarnação, eu não consigo vir diferente, então eu vou, daqui a 10 encarnações, eu quero ver se realmente eu consegui vencer essa natureza. E aí, pode ser que eu peça para vir com uma prova dessas e que me coloque numa situação para ver se eu venci aquilo. Porque como é que eu vou saber se eu venci uma coisa? Me testando naquilo que ainda me faz ser tentada. Quer ver a outra história? A história de pegar a história aqui do... Eu adoro a minha história do gordinho, né? Como é que você vai ser testado se você é gordinha, né? Pega uma pessoa que tem problema para comer ou para controlar o apetite, então bota lá numa família de gordinho que gosta de comer. Ou nem de gordinho, mas uma família que gosta de comer. Aí você bota uma pessoa lá que está tentando vencer o vício da gula. Vai ser uma vida de eterna luta para aquele espírito. Que para o outro que não tem esse problema com a gula, não vai ser nada. A pessoa passa pela comida sem problema nenhum. Para o outro vai ser um eterno sofrimento. E é isso que ele está falando aqui, tá? 261. Nas provações porque ele cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Vocês acham que tem que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza e a sensualidade? Aí eles respondem, certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele também que se deixa arrastar para o mau caminho corre todos os perigos que o içam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, pode tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Ele está dizendo aqui que não precisa passar por todas as provas. Tem espíritos que, numa situação só, eles já conseguem aprender aquilo. Agora, tem outros que se lambuzam na história e aí vão passar por mais situações até aprender. Isso vai depender de espírito para espírito, isso é individual. O aprendizado é individual. E enquanto a gente precisar aprender, a gente vai ter esse aprendizado, porque Deus nos dá essa possibilidade, tá? Agora, como que a gente vai saber disso? Gente, a gente não vai saber disso. Isso não é pergunta que eu vou responder, isso não é pergunta que talvez nem o Dr. Herman saiba responder, isso é pergunta para Deus. Isso é pergunta, de repente, para... não sei. Mas eu acho que isso é pergunta pra gente ter lá em cima com, sabe? Não é pergunta pra gente estar aqui perdendo tempo para responder. Tem coisas que a gente tem que fazer e não se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar em fazer direitinho, em procurar caminhar no bem, em vencer as questões que a gente tem de erros e não perder, às vezes, tempo com isso. E é isso. Vamos para 262.
Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por sua escolha? Gente, Deus não faz nada com que o outro não possa cumprir. Então, sou simples e ignorante. Meu livre-arbítrio é cerceado. As minhas escolhas não são iguais às escolhas de um espírito que está à frente de mim, que está mais adiantado do que eu. Então, um espírito inexperiente vai ter alguém ali, ó, conduzindo. Escolhas são mínimas. Vai ter ali um espírito orientando o tempo todo. À medida que eu vou crescendo e me desenvolvendo, esse leque vai se abrindo. 263. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. Muitos espíritos, às vezes, chegam a morrer, né? E nem saber que morreram. Nem chegam na erraticidade. Como é que ele vai fazer escolha de prova se ele nem chega na erraticidade? Ele fica aqui na Terra, ainda no mundo dos vivos. Ele precisa primeiro desencarnar. E tem espírito que não chega nem a desencarnar, gente. Que vai reencarnar sem ter chegado no mundo espiritual. Que ele nem se dá conta disso. Tão materializado que é esse espírito. E que pela misericórdia de Deus, ele tem a oportunidade do reencarne. Ele tem a sua reencarnação planejada pelos espíritos. Mas ele mesmo não tem nem noção disso. Por falta total de desconhecimento, né? Por total ignorância, por crenças ainda nessas eternidades das penas, por castigo, por essa visão ainda errada de Deus. Mas à medida que esse espírito também for caminhando, for aprendendo, for sendo orientado, né? Por isso que é tão importante tantos trabalhos, não só nas casas espíritas, mas a casa espírita, o trabalho a gente diz que ele é importante para a gente entende nesse sentido, porque a doutrina espírita, ela esclarece o espírito sem esse véu de como que a gente pode dizer? Dessas alegorias que outras religiões trazem, né? Todas as religiões, elas cumprem o seu papel. Mas a gente não tem essa coisa do céu, do inferno, do demônio, do anjo. Ela traz a veracidade dos fatos para aqueles que querem conhecer. Ela explica realmente para as pessoas aquilo que é necessário, né? Sem culpa, sem medo, sem alegorias, né? Para que o espírito se liberte realmente. Mas nem todos também estão preparados. Então, assim, quando você vai numa mesa mediúnica, que a gente tenta esclarecer o espírito quando ele está desencarnado, é para que ele se liberte, porque tem espíritos que estão presos há muito tempo. Nesses medos, nesses castigos perpétuos, achando que não tem o direito de ter a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, ou estão presos ainda a situações muito complicadas. Então, olha como é importante também a gente ter, né, esclarecimentos para esse momento, né? Então, é difícil a gente imaginar que um espírito vai poder escolher isso no momento do desencarne. E isso não acontece só com espíritos de outros segmentos religiosos, não. Isso acontece também com espíritos que estão no nosso segmento religioso da doutrina espírita, mesmo com esclarecimento, tá, gente? Isso vai depender muito de como o espírito ele enxerga tudo isso. Então, por isso que a gente tem que estudar, por isso que a gente tem que buscar se desapegar, não só do corpo físico, não, mas se desapegar da matéria como filhos, casa,
porque senão esse momento vai ficar muito complicado. 264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza, do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outra desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, assim, cada espírito, nesse momento, vai ser orientado ali pelo seu mentor, né? E vai escolher suas provas, sempre com a ajuda deles. E muitas vezes, gente, a gente é orientado a não escolher muitas coisas. Olha, acho melhor você deixar essa para próxima. Essa aqui eu acho que você ainda não tem condição. Vamos, né? E às vezes, pela nossa insistência, a gente até consegue. E às vezes a gente não cumpre. E aí fica para a próxima, né? 265. Havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que busquem por simpatia pelo desejo de viverem num meio conforme aos seus gostos, ou para poder entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Há sem dúvida, mas tão somente entre aquele cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhe acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão, até que se tornem conscientes da falta em que incorrem e peçam por impulso próprio lhe seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Mas será que não vai ter gente que na hora de escolher, não vai escolher conscientemente para resgatar, vai escolher porque ainda o vício é tão forte nele que vai escolher justamente para poder usufruir do seu vício? É o que ele está falando, pode ser que sim. Mas quem é que vai sofrer as consequências dos seus atos? Não vai ser o próprio espírito? Então, é o que acontece, que os espíritos sempre falam pra gente, mas tudo na vida tem o basta de Deus. E o que é o basta de Deus? O basta de Deus não é só Deus que dá esse basta. O próprio espírito se dá esse basta. Chega uma hora que o próprio espírito está cansado do vício, está cansado de sofrer. E aí a gente chega num momento que o espírito fala assim, cara, eu tô cansado, eu não aguento mais. E aí ele pede para passar, porque ele quer acabar com aquilo, que ele não quer mais sofrer com aquilo. E ele pede ajuda, e ele implora ajuda. E é o que a gente vê isso na literatura, né? Nas literaturas espíritas, nas histórias que a gente tem contato dentro da doutrina. Na 266, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Parece natural quando a gente está encarnado. Mas quando a gente está desencarnado, que a gente vê tudo que a gente cometeu de atos falhos, né? E que a gente vê tudo que a gente ainda tem para caminhar, não é tão normal assim. A gente quer correr atrás do prejuízo. E muitas vezes a gente pede muito mais do que a gente pode fazer naquele momento. E tanto que eu falei o tempo inteiro aqui. A gente pede, a gente é orientado a não pedir tanto, a não ir fazer tanta coisa numa encarnação que a gente não vai dar conta. Então, quando a gente está aqui iludido pela matéria, a gente muitas vezes acha que vai querer uma coisinha facinha. Não, vou escolher um negócio facinho. Mas quando a gente chega lá, que a gente vê o tamanho do rombo, não, a gente quer pedir tudo que a gente poderia pedir. Mas aí a gente pensa assim, não, mas é melhor eu seguir aqui o meu mentor, que ele deve ter uma ideia melhor do que a minha. Deixa eu seguir ele direitinho, que eu acho que vai dar certo.
267. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dissemos, possível que lhe é fazê-la, mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria, que lhe serve de habitação. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o espírito, quando ele está livre, é ele quem vai fazer a escolha, né? Independente se ele está encarnado ou desencarnado. E ele continua, entretanto, mais uma vez é o que dissemos, possível lhe é fazê-la, mesmo quando ele está aqui na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria. Então, quando eu estou aqui no mundo material, como espírito, eu posso fazer essa escolha tanto aqui encarnado, como quando eu estou desencarnado, desde que a escolha seja do meu espírito, né? E aí, na subperguntar, ele fala assim, não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Então, assim, a gente vê que tem espíritos, não vou comentar essa subpergunta, não, deixa eu terminar a 267. A gente vê que, às vezes, tem coisas que a gente escolhe mudar nesta encarnação, aqui, e que às vezes a gente não fez esse planejamento no mundo espiritual. Em que acontece algo aqui, que a virada, ela pode se dar aqui no mundo material. Que às vezes a gente não fez esse planejamento no mundo espiritual, mas que chegando aqui, alguma coisa deu um clique aqui, e como espírito a gente perceber, e mesmo encarnado a gente virar. É isso que ele está dizendo aqui. Espírito liberto, né? Seja no momento do sono, seja... Ou até mesmo se a gente tiver... Imagina se a gente estivesse lá na Casa do Caminho e acontecesse alguma situação em que a gente fosse despertado e numa conversa mesmo que a gente tivesse com o Dr. Herman e o Dr. Herman falasse assim pra gente. Ah, mas você em espírito decidiu assim, assim, assado. Não é impossível, é o que ele está dizendo aqui. Desde que você, no momento do sono, ou liberto do seu corpo material naquele momento, que a gente pode estar em vários momentos enquanto encarnado, e a gente decidir como espírito, gente, é uma decisão do espírito. Eu não preciso estar no mundo espiritual para decidir isso. É o que ele está dizendo pra gente, tá? 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Com certeza. São essas provas, são essas vicissitudes que vão nos dando a condição da gente ir se aperfeiçoando, né? E ajudando também, auxiliando os que estão à nossa volta para a gente continuar essa caminhada para atingir esse grau de perfeição relativa. 269. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Então, ele diz assim, pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. E isso acontece mais do que a gente imagina. E pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, vai verificar que nada ganhou e pede mais uma existência, mais uma prova para recuperar o tempo que perdeu. E Deus é tão bom, tão misericordioso que nos dá essa oportunidade, né? 270. A que se deve atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo que acabamos de dizer? Então, se eu numa encarnação aprendi matemática, óbvio que nessa encarnação eu vou ter tendências a ter facilidade com a matemática. E aí,
com essa facilidade, a gente naturalmente quer caminhar, né? Só que assim, olha que interessante, se a gente pensar que a gente pode estar sempre como espírito aumentando as nossas capacidades. Então, se eu já aprendi matemática e eu querer aprender física, se eu já aprendi física, eu queria aprender geografia, e eu ia aumentando cada vez mais as minhas capacidades, né? É muito legal quando a gente vê, pelo menos eu acho, né? Não estou dizendo que vocês têm que achar. Mas outro dia eu estava vendo uma pessoa que fala não sei quantas línguas. Gente, eu achei aquilo sensacional. Né? Uma pessoa que está sempre aberta para conhecer mais. Agora tem gente que fica sempre naquela mesmice, né? E a ideia é que o espírito ele vá cada vez mais se aperfeiçoando. Né? Porque o espírito, quando ele atinge a condição de espírito puro, é porque ele atingiu todas as habilidades. Não que a gente fique perfeito numa habilidade, né? 271. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais? Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza de canibais, ou ainda inferiores a estes. O que ele está querendo dizer aqui? Entre canibais nascem ainda os espíritos que estão no início da sua caminhada. Não vai nascer espírito puro. Espírito puro espírito puro nem vai reencarnar, porque espírito puro não precisa mais reencarnar, a não ser por missão, como foi Jesus, né? Que veio à Terra para nos ajudar. Os canibais, eles não nascem em espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais ou ainda inferiores a estes. É isso que eu estou lendo? Estudando na erraticidade as diferentes condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Aí ele responde: entre canibais não nascem espíritos já adiantados. Por quê? Porque os canibais estão no início do seu processo evolutivo. Eles são espíritos ainda inferiores, né? Aí ele diz aqui: mais espíritos da natureza dos canibais ou ainda inferiores a estes. Aí vamos lá. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual. E que mundos há onde a bruteza e a verosidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que ainda encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, ao nascer, entre os nossos selvagens, representa um progresso, como o progresso seriam para os antropófagos terrenos. Exercem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podem pôr mais alto suas vistas, porque a sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança. Então, à medida que o espírito avança, ele não vai mais ser canibal, né? Então, o espírito na condição de Jesus não vai lá encarnar como canibal. Então, canibal é o que ele está colocando aqui. Ainda são espíritos que encarnam, que estão encarnando nessa condição de antropófagos, né? Eles são espíritos no início da sua jornada encarnatória, da sua criação encarnatória, né? Da sua criação de Deus lá, como espíritos. Então, eles ainda são espíritos inferiores. À medida que se desenvolvem moralmente, não nascem mais naquela condição, porque senão estariam retroagindo como espíritos. E aí eu peguei o exemplo de Jesus, porque Jesus reencarna na Terra, apesar de ser mais elevada a sua condição. Por quê? Porque ele vem ao mundo, ele vem à Terra em missão, né? Ele vem como o governador da Terra para o quê? Para, como governador da Terra, participar da origem, da criação do planeta, né? E tudo mais. Mas ele não tinha nenhuma necessidade de estar aqui na Terra, porque ele já está muito além do planeta Terra,
né? Mas lembrando que para vir à Terra, Jesus teve que revestir o seu perispírito, o seu corpo material de todos os elementos daqui do planeta Terra. Mas a sua condição espiritual é muito avançada para o planeta Terra. Poderá dar-se espíritos que, vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no meio de povos civilizados? E ele diz que pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os outros homens. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da velocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e, como isso, talvez até ganhem. Então, eles podem sim nascer num meio mais desenvolvido, mas a gente percebe que é muito diferente né? Então, é o que ele traz aqui. Os costumes, os instintos, eles estão muito em conflito com os homens que ali estão. E a última questão ele vem dizendo: será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Mas depende do gênero da expiação. Aqui é diferente do que eu falei em relação a Jesus, porque aqui está falando de expiação, tá? Jesus veio em missão. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe impôs, se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer reencarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente, para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Não foi o caso de Jesus, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas foi o caso, por exemplo, deixa eu ver aqui se a gente tem algum exemplo que eu possa dar. Não tem. Não me lembro de nenhum. O meu livro também não tem. Ah, sim, mas nós temos o caso de Capela, em que eles não avançaram com o sistema deles e vieram em expiação para a Terra para alavancar o progresso da Terra, né? E aí a gente vê que eles eram muito diferentes, eles eram muito civilizados e nós éramos os selvagens, né? E eles acabaram fazendo progredir o nosso planeta, né? E aqueles que aqui estiveram e cumpriram com a sua tarefa, retornaram para os seus locais de origem, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham conseguido entender, apesar desse finalzinho ter ficado meio tumultuadinho, mas a ideia era essa, tá bom? Qualquer dúvida, vocês deixem aqui algum comentário que eu tento responder para vocês. E é isso. Que vocês possam ter um excelente final de tarde, de sábado, e que vocês continuem voltando para a Casa do Caminho, né? Aqueles que desejarem, as nossas reuniões públicas de sexta-feira estão acontecendo. É só ligar para o WhatsApp da Fátima e marcar. Tem os protocolos de todos direitinho, a casa está divulgando direitinho como funciona e a gente espera poder se ver toda sexta-feira que a gente está lá, eu, Dirce, Marilena, né? A gente espera encontrar com vocês lá, Paulinha, tá bom? E é isso, meus amores, fiquem com Deus e vamos fazer a nossa prece.
Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, só temos a agradecer, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por mais uma tarde de estudo e que seja em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de Bezerra, patrono deste estudo, que damos por encerrado mais um estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.